Eu empreendi porque eu sinto que era capaz de fazer algo que me ia dar aquilo que eu queria, que é mais liberdade. Como te disse, eu não preciso de muito para ser feliz. Eu preciso ter liberdade, de ir buscar os meus filhos ao hotel às 5 e de manhã acordar com eles, e não estamos numa correria, a minha mulher igual, ou seja, nada disto aconteceria se eu não optasse, se eu não tivesse aquela decisão de eu vou empreender. Não é? Então eu sinto isso, que é, eu assumo que empreender foi um ato egoísta da minha parte, porque eu sinto que era capaz de mais, não é? Mas, e é um ato arriscado, eu coloquei muita coisa em risco, não é? Eu quando decido empreender a 100%, Daniel, eu não tinha fundo de maneio, não é? Não há ninguém, há muita gente que o faz, mas eu não tinha fundo de maneio. Mas uma coisa, eu acreditava em mim. Eu não empreendo por ninguém a não ser por mim. Primeiro vem a minha necessidade de aportar valor. Agora, eu empreendo para quem? Não é? Agora, eu empreendo por mim. E há muitos, eu empreendo para fazer bem às pessoas, para que elas tenham melhor, para criar um mercado melhor. Está certo, mas antes disso tudo, vamos lá parar aqui e olhar para o self. Mas porquê é que tu decidiste? Porque quiseste mais liberdade? Ok, está certo. Porque quiseste mais dinheiro? Ok, está certo. Porque quiseste ser reconhecido? Mas está tudo para mim. Então, eu hoje empreendo por mim. O empreendedorismo, para mim, é um ato egoísta. Olá, eu sou o Daniel Gomes, bem-vindos a mais um episódio do Rumo Podcast by Urbano. O podcast tem como missão transformar a visão do que é o sucesso e do caminho para lá chegar. Hoje tenho comigo o Augusto Pinheirinho. Obrigado e bem-vindo por teres aceitado. Obrigado por teres vindo, aliás, não sei o que é. O Augusto é um irmão de 9, uma coisa que eu não sabia sobre tu, e mesmo nos conhecendo, é daquelas pormenores interessantes, pai de gêmeos e gosta de dizer com humor, co-habitante da Cátia. Empreende por si, nunca apenas para si, falo movido por um propósito maior e por uma inquietação constante em querer fazer melhor. É empreendedor a tempo inteiro desde 2022, embora o espírito empreendedor o acompanhe desde sempre. O seu percurso foi construído fora de caminhos tradicionais, sempre com uma forte curiosidade pelo comportamento humano, pela comunicação e pela forma como as pessoas tomam decisões importantes. Ao longo dos últimos anos, temos ouvido falar muito dele, tem-se dedicado à formação, à mentoria, à comunicação, ao marketing no imobiliário, ajudando a criar um método CPCV, conhecer, planear, comunicar e validar. Uma abordagem que organiza o pensamento, a estratégia e a ação. Fundou, mais recentemente, o projeto Novo Imobiliário, que é uma iniciativa que agrega formação e eventos associadas, então, ao setor imobiliário, certo, como o próprio nome diz. Augusto, muito obrigado por teres vindo, mais uma vez. Sei que tiveste uma deslocação grande para estar aqui connosco, que é muito valorizado. Muito gosto. Começamos tipicamente aqui por uma pergunta clichê, que já está aqui na introdução que acabei de fazer, mas está desde sempre o empreendedorismo contigo? Porquê e como, já agora? Ok, antes de mais, Daniel, obrigado pelo convite. É uma honra estar mais uma vez aqui a colaborar contigo, com a estrutura em concreto para a qual tu representas. Portanto, é um gosto vir aqui a Famalicão. Estou muito ligado às pessoas do Norte. Se hoje estou a ocupar o espaço que ocupo, foi porque pessoas do Norte acreditaram em mim no momento certo. Vocês fizeram parte dessas pessoas também. Obrigado por isso. Em relação ao empreendedorismo, eu acredito que todos nós temos um pouco de empreendedores. A questão é quando é que nos tornamos conscientes se somos ou se não, ou se não o somos. Eu cresci num ambiente de escassez, de muita escassez. Cresci no bairro social, em Setúbal, de Bela Vista, com mais 6 irmãos. Ou seja, eu dividia o quarto com outros 5. Portanto, havia uma menina mais novinha que dormia no quarto da minha mãe e do meu pai. E quer queiras, quer não, isso faz-te questionar e faz-te crescer mais rapidamente. O facto de viveres também com outras etnias também faz com que tu cresças muito rapidamente, claro, porque tens acesso a outras experiências, a outras vidas e a respeitar muito a diferença. Isso dá-te ferramentas, mesmo na escola primária, dá-te ferramentas, soft skills, que não são tão fáceis de adquirir num ambiente controlado. Aqui a questão é, todos os meus irmãos, ou seja, se o ambiente molda, se entrega tanto isso, então todos os teus irmãos também tiveram acesso a isso. Não, nem todos viram da mesma forma que eu. Claro. Portanto, eu sinto é que consegui olhar para aquilo que me acontecia, não vitimizando-me, mas percebendo o contexto. E a partir daí, em que eu não me vitimizo e percebo o contexto, eu consigo ver sempre o lado positivo de qualquer coisa, seja ao copo meio cheio ou ao copo meio vazio. Eu olho sempre para o copo meio cheio. E mesmo vivendo naquele ambiente, não é? Que não era um ambiente, até parece que, enfim, tinha acesso aos mínimos, nunca passei fome, quer dizer, mas não era nada comparado de um crescimento normal de uma criança. E nesse sentido, eu sempre consegui olhar
para, ok, eu tenho isto, com isto que a vida me dá, eu consigo ter isto. Então como é que eu consigo transformar isto sem tanto recurso em algo melhor? Então era muito isso que acontecia. Eu conseguia transformar, e digo isto agora em algumas apresentações, porque cada vez mais perguntam mais sobre a minha experiência de vida do que propriamente, está bem que é importante a parte do imobiliário, etc., o processo profissional, mas perguntam-me que é como é que foi o início, e quando fazem estas perguntas fazem-me questionar também de como é que foi o início. Sim. E costumo dizer que eu habituei-me a viver com pouco, não é? Eu sei o que é, ou seja, eu não sei, se eu perdesse tudo neste momento, ok, e então? Já tens as skills todas, voltas a construir, não é? Já volto, exatamente, já tenho tudo aquilo que eu consegui ter, e quando perder tudo, falo em bens materiais, como é óbvio, não falo em pessoas. Claro. Isso sinto eu que me deu uma grande capacidade também de decisão, e acho que um bom empreendedor é alguém que decide também facilmente, colocando as coisas em frameworks muito simples, não é? Ou seja, qual é que é a minha principal ação para tomar determinada decisão, qual é que é agora a questão, o segundo fator que me fará optar ou não, depois o terceiro fator que me fará optar ou não, por sim ou não. E isto sempre esteve dentro de mim. Mesmo quando eu trabalhei por conta de outrem, e trabalhei por conta de outrem até aos 35 anos, eu sempre me considerei um intraempreendedor, ou seja, aquela pessoa que está dentro da estrutura e que quer realmente que aquilo cresça. Não é? A minha última experiência profissional como trabalhador por conta de outrem foi ser gerente do centro de impressão digital. Okay. E quando fui à entrevista para trabalhar naquela empresa, o Sr. Constantino perguntou-me, então, rapaz, tu alguma vez tiraste uma fotocópia? Eu nunca tinha tirado uma fotocópia na minha vida. Mas o que eu lhe disse foi, eu não venho aqui, claro que sim, que eu tenho que aprender a técnica, mas era um projeto novo, eu sabia que eu estava à procura de um gerente, se eu estou aqui para gerir as pessoas, para gerir os processos e para gerir a relação com os clientes, portanto eu estou aqui para isso. E o facto é que ele me deu essa oportunidade de começar como a pessoa que tira fotocópias, mas 2 meses depois ele percebeu que eu estava a falar a sério. Sim. Portanto, 2 meses depois eu já ocupava aquele espaço, porque eu defendo que aspectos técnicos qualquer um consegue aprender, tenha um pouco de vontade. Sim. Agora, o que vai para além do técnico, isto é o que diferencia um bom empreendedor de um mau empreendedor. E esse é um tema que eu gosto muito, o soft skill versus hard skills, porque a verdade é, a nossa comunidade, o sistema de ensino, leva-nos muito para uma espécie de hard skills. Sim. Eu digo uma espécie porque todos nós sabemos que já passou por uma faculdade que, na maior parte dos casos, não sai de lá propriamente com as hard skills até necessárias, mas muito menos com as soft skills que são necessárias. No entanto, ao entrar no mercado de trabalho, as pessoas sentem falta disso, há os que procuram, há os que não os procuram, e tu é engraçado que essa tomada de consciência que tu tens de, ok, eu não sei as hard skills, mas eu preciso de soft skills, também, muitas vezes, vem agregada a um medo de, ok, mas eu tenho uma equipa que vou gerir, como é que eles vão ver isso? Como é que tu fizeste essa liderança no sentido em que tu não tens o domínio técnico, mas sabes que és capaz de liderar essas pessoas que têm, que é a questão das capacidades de liderança que já tinhas, de outras funções, provavelmente. Obrigado por essa questão, estás-me a fazer refletir sobre coisas que não tinha refletido anteriormente. Quando me convidam e quando dizem que eu sou aceito para trabalhar naquele ambiente, no ambiente onde temos tecnicamente, não sabia o que era uma plotagem, não sabia o que era um videoflex, uma estampagem, nada, zero. Uma plotter de corte, nada. Eu sei que eles me iam garantir a formação. Porquê? Porque não foi uma primeira loja, já eles têm outras lojas aqui no Norte, já agora fica a publicidade, a South Spirit e a North Spirit, Boa Vista e Porto. Eles estão bem posicionados, implementados no Norte. E então o que aconteceu foi que de tanto em tanto tempo ia lá um membro das equipas do Norte para nos formar. Isso não era um problema. Mas a partir do momento em que me disseram, ok, tu foste escolhido, agora não conheces mais ninguém que queira vir trabalhar contigo, e eu comecei a procurar pessoas. E quem é que eu procurei? Pessoas que já tinham experiência. Ou seja, não me meteu medo de eu ter que aprender tecnicamente como é que se trabalha com uma máquina, com pessoas que muito provavelmente no futuro, eu não sabia se iria acontecer ou não, estivessem sobre a minha tutoria, digamos assim, ou a minha responsabilidade. Para mim foi natural. E a maior parte das coisas que eu trago, Daniel, é muito por aquilo que eu aprendo, é empírico. Não é? Às vezes eu até corro o risco de fazer parecer as coisas demasiado simples. Não é? Mas as coisas são mesmo simples. A vida é simples. As pessoas são simples. Se nós nos preocuparmos verdadeiramente em compreendê-las.
e tendo em conta um objetivo que era criar uma equipa, claro que também falhei em termos de pessoas. Houve uma pessoa que também falhou, foi mal recrutada, não pela sua... Lá está, soft skills muito boas, mas a ela faltavam-lhe as hard skills, naquele momento em particular, em que eu acreditei no currículo, porque precisava naquele momento, eu queria era hard skills, e parecia que ela trazia essas hard skills, eu precisava dessas hard skills. E a verdade é que também falhei nesse aspecto. Mas digo, eu procurei aquilo que eu não tinha. Não é? Eu procurei aquilo que eu não tinha naquele momento. Mas o que é certo é que, como te disse, as hard skills aprendem-se e que 2 ou 3 meses depois já era eu que dava formação, caso eles precisassem. Portanto, eu procurei as hard skills enquanto não tive eu próprio, isto é algo que nem todas as pessoas devem sentir, que eu senti a responsabilidade de perceber isto melhor ou tanto ou melhor que eles. Não é? Para caso eles tivessem alguma dúvida, eu poder ajudar. E foi este o caminho, ou seja, acho que para mim foi natural. Eu não tinha as hard skills, mas fui à procura delas. Sim. É engraçado porque eu estava também, sabes que isto também, estavas a dizer que te ajudei a refletir, estes momentos aqui de conversa a mim também ajudam muito a refletir e, por exemplo, acho que a questão de tu contratares pessoas, e ver se concordas naturalmente, pessoas com hard skills necessárias ou não, tem muito a ver também com o estado de evolução da empresa. Por exemplo, nós neste momento estamos num crescimento muito acentuado. Em determinadas funções, eu não posso correr o risco de contratar alguém que não tem as hard skills para lhe ensinar essas hard skills, porque são meses de aprendizagem que depois vai ter um impacto no negócio e não me vai ajudar a crescer. Então, no momento atual, eu tenho que ter um equilíbrio entre as soft skills. Claro que as soft skills são importantes, os valores da pessoa são mais importantes, mas as hard skills têm que estar lá também. No futuro, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, provavelmente eu já não vou dar tanta importância, até porque vou conseguir construir carreiras dentro da empresa, como já estamos a fazer. Há pessoas que estão em determinadas funções, que eu já os estou a ver de hoje para amanhã, mas não têm as hard skills neste momento, que eu necessito. Ou seja, isto tem provavelmente a ver, não sei se isso acontece também atualmente no teu negócio, com aquilo que é o estado de evolução da empresa, não é? Há determinados momentos da empresa em que, ok, se pode fazer isso e que eu acho que é sempre até um caminho ideal. Eu sou um eterno apaixonado por formar as pessoas, por ajudar as pessoas a crescer, mas, por exemplo, na fase atual onde nós estamos, eu tive, inclusive, isto requer muito conhecimento, autoconhecimento também. Certo. Eu fiz agora um recrutamento de uma pessoa que eu acredito imenso na capacidade dela, conheço há muitos anos, e tive dificuldade em avançar com o recrutamento porque é uma pessoa sénior. E não é que eu não gosto de pessoas séniores, é que eu gosto genuinamente de ajudar outras pessoas a desenvolver, mas no momento atual eu preciso desta hard skill da pessoa. Faz sentido o que eu estou a dizer? Faz todo o sentido. Tu percebeste que havia ali uma falha, digamos assim, tu queres colmatá-la e viste que essa pessoa consegue preencher. O facto da idade, eu não vejo algo que seja um problema. Aliás, cada vez mais nós temos esta responsabilidade de olhar para as pessoas séniores e perceber que elas têm algo que nós não temos, que é a experiência, claro. e ir buscar essa parte da experiência. Agora, claro que sim, as soft skills, o estar disponível para aprender, o querer saber mais, o saber que nunca sabe tudo. Se for sénior e tiver isto, que é aquele, costuma-se dizer, o eterno aprendiz, eu acho que isso é o melhor dos dois mundos, não é? Teres uma pessoa sénior com as hard skills, mas que é o eterno aprendiz, o que quer sempre, claro. E que vê valor também nos mais jovens, que lhe vai passar a visão que ele não teve, devido à experiência, no fundo. A experiência torna-se um diferencial, tanto do teu lado como da pessoa sénior. E se os dois estiverem abertos para não é ver o que o outro vê, porque é impossível, eu nunca terei o mesmo ponto de vista que tu, porque claro. Não me posso pôr dentro de ti, mas se estiverem disponível para ver algo aproximado, acho que a coisa casa facilmente. Há pouco, quando estavas a falar, eu rimo um pouco, parece que tu estavas a ir a uma reunião que eu estava a ter hoje de manhã com um membro da equipa. Tem a ver com as coisas parecerem fáceis. E a mim acontece-me uma coisa, e eu estava a partilhar isto, confidenciar isto com o elemento da equipa, que é, eu às vezes, por achar que o que eu estou a fazer é fácil, porque já faço há muito tempo, não valorizo. E eu estava a falar porque ele estava a fazer um bocadinho a mesma coisa, que é, ok, que nós já estamos a fazer, já uma coisa, já fazemos há muitos anos, já nos é fácil, então não valorizamos a importância ou até esse conhecimento que temos. Isso acontece também a ti? Sim, acontece porque nós damos como adquirido aquilo que aprendemos, não é? Claro. E não olhamos nunca para a curva de aprendizagem passada. E é importante parar e perceber um ano onde é que estava, e muitas das vezes o mundo está a correr tão depressa que se calhar tenho que fazer aqui intervalos mais pequenos. Eu há 3 meses onde é que estava, não é? Há pontos de inflexão na nossa vida, na nossa carreira, e é interessante nós olharmos para a nossa vida como se fosse um cronograma, não? Timeline, sim, obrigado.
timeline e perceber onde é que foram os pontos de inflexão. Porque quando nós olhamos de forma fria para esses pontos de inflexão, ok, eu ali não sabia isto, e isto permitiu-me, ou saber isto permitiu-me alcançar determinada coisa, não é? Seja pessoal, seja profissional. Mas nós tendemos a desvalorizar muito aquilo que aprendemos. Os livros que lemos, nós tornamos o conhecimento tão nosso que parece que nunca fomos adquirir a lado nenhum, não é? Não houve esforço sequer para o conseguir. Então é importante respeitar essa curva de aprendizagem passada. O facto de termos só visão frontal também faz um bocadinho isto. Nós olhamos, os gestores, os empreendedores têm esta questão que é olham muito, muito para a frente e às vezes esquecem-se um bocadinho de, deixa lá ver, valorizar, não é? Valorizar um bocadinho que está para trás, e tudo isso faz com que desvalorizemos aquilo que já sabemos até hoje. Hoje eu comecei a delegar, agora em janeiro, tarefas operacionais. No fundo, uma pessoa que está operacional na minha empresa para me ajudar a fazer. E se não fosse se eu não tivesse delegado tão bem, sem saber que tinha esta competência, porque adquiri isso de outras vias, não é? Na gestão da loja, etc. Eu hoje não estaria aqui, não é? A entregar o que entreguei dentro das minhas responsabilidades profissionais. Claro. E eu olho para aquilo que ela fez e eu não desvalorizo o que ela fez. Se calhar eu desvalorizo aquilo que eu consegui fazer para que isto pudesse acontecer. Bom raciocínio, obrigado. Essa questão do delegar é sempre um tema aqui muito comum no podcast, porque lá está, a maior parte das pessoas fizeram muitos anos uma determinada tarefa, há forma da maneira delas e às vezes mesmo com o processo criado de forma a passá-lo não confiam, não é porque a pessoa não seja confiança, é porque um bocadinho o ego, se calhar se preferimos chamar, o desconfiar. E há uma expressão que eu costumo usar, porque isso acontece-nos muito, por exemplo, quando nós estamos a arrancar um negócio. Aconteceu nesta semana. Houve uma pessoa que me perguntou assim: o que é que tu preferes? Um dono do negócio que tem experiência no imobiliário ou um dono do negócio que não tem experiência no imobiliário? Isso é uma eterna questão. Tu percebes porquê, não é? Porque quem tem experiência traz um hard skill já que acelera o negócio, mas quem não tem experiência tem uma coisa muito boa, que está mais preocupado. Eu respondi assim: eu de certa forma prefiro quem não tem experiência, porque está mais preocupado em montar um negócio do que em vender casas. A mesma coisa, eu estou a falar de vender casas, podia ser outro negócio, uma pastelaria, estou mais preocupado em montar um negócio do que em fazer pastéis, o que seja, portanto. E é engraçado que estava a falar com essa pessoa e estava a dizer: olha, quem vem do setor vai ter mais dificuldade em delegar, tipicamente porque já faz as coisas de uma determinada forma e não percebe uma dinâmica muito simples, matemática muito básica, que é: eu posso delegar a pessoa não entregar 100%, entregar só 60%. Mas já estás a ganhar. Já estou a ganhar os meus 100% mais aqueles 60%. E se eu colocar outra pessoa já passa para 220%. É isso mesmo. E as pessoas não percebem esta exponenciação. É incrível. Tu falaste de uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é os pontos de inflexão na vida. Que pontos é que tu foste tendo na vida? O que é que a vida te obrigou, de certa forma, que decisões tomaste e que te ajudou, de certa forma, a chegar onde estás aqui hoje? Ok. Pessoal ou profissional? E aí para o lado mais profissional, embora eu sei que as coisas muitas vezes estão ligadas, não é? Então, profissional. Quando eu olho para a minha carreira, mesmo enquanto trabalhei por conta de outrem, eu nunca trabalhei para aquilo que estudei. Ou seja, eu licencio-me em promoção artística e património, ou seja, hoje poderia estar a trabalhar no serviço educativo, num departamento de cultura da Câmara Municipal, no Museu Nacional da Arte Antiga, mais por via da cultura e não tanto do empreendedorismo. Foi um curso novo, quis o destino que eu tivesse uma cadeira de empreendedorismo e onde aprendesse um pouco mais sobre o Nabeiro, sobre estas grandes figuras a nível nacional, e calhou-me a mim estudar o Nabeiro. Até então eu não sabia muito bem o que era empreender. Depois de estudar um pouco mais sobre aquilo que ele fez e aquilo que ele conseguiu, na altura, ainda era bem vivo, começou-me a despertar aqui o bichinho. E eu percebi que as minhas soft skills passadas, não é? Que era, por exemplo, o meu primeiro emprego foi como animador sociocultural. Eu não tirei animação sociocultural. E eu fui escolhido por causa da minha soft skill de saber fazer sites web. O meu primeiro site que eu fiz foi sem internet. Eu encontrei o Dreamweaver, passaram-me numa pen e eu fui brincar para o Dreamweaver. E eu tinha um site local dos meus amigos. Havia um que clicavas num botão, aparecia a informação dele, clicavas num botão, aparecia... E parece que eu não aprendi isso com vídeos do YouTube. Eu aprendi isso com os hrefs, com essas coisas todas que são algum código que eu vou vendo por experimentação e vou utilizando e vou criando a coisa. Eu acredito que um ponto de inflexão bom foi
E são os vários pontos de inflexão, que é esta eterna vontade de querer aprender mais. Mas mais do que isso, porque eu podia dizer aqui, aquilo que eu aprendi permitiu-me saltar. Mas eu sinto que um ponto de inflexão que me acompanha sempre é nunca largar os meus direitos, os meus princípios, os meus valores. Não é a falta, eu vou dizer que é um ponto de inflexão bom, ok? Que é quando eu digo, ok, eu estou a respeitar. Isto para mim é um ponto de inflexão, porque eu sei que um ponto de inflexão, eu posso tomar a decisão hoje, mas ela só vai entregar resultados lá mais à frente. Vou-te dizer eu estava a trabalhar como animador sociocultural foi o meu primeiro emprego, aliás, a sério, depois da faculdade. Estava a trabalhar como animador sociocultural e fui convidado, na altura enquanto estava lá a trabalhar, para ir gerir um departamento de marketing da empresa de karaoke que entretanto já falámos aqui em off. E eu não aceitei, nessa altura, esse convite, porque percebi que ainda tinha a responsabilidade de entregar aquilo que aquelas pessoas já tinha entregue o site, mas estou a falar já de uma outra componente. A empresa depois evoluiu e transformou-se, etc. E eu percebi que ainda tinha coisas a fazer dentro dessa empresa. Eu iria para um contrato de trabalho melhor, eu iria para um tipo de emprego melhor, mas eu disse não, nessa altura. E por eu saber explicar a quem me queria contratar o porquê do não, o que eu fiz foi, não é agora, mas pode ser no futuro. E o facto de eu ter tomado esta decisão desta forma fez com que, no futuro, eu continuasse a ter esta porta aberta. E quando eu vou trabalhar para essa empresa, foi um ponto de inflexão. Ok? Outro ponto de inflexão, e agora sim, mais pessoal, foi quando eu decidi parar. Este sim foi uma ação que eu fiz que me cresci imenso. Eu decidi que, depois de me despedir em 2022, isso para mim não foi ponto de inflexão, foi indecisão pura. Sabia o que é que iria fazer, foi para salvar mais a família do que propriamente para eu crescer como empreendedor. Houve um momento que eu despedi-me em fevereiro, está agora a fazer 4 anos, eu despedi-me em fevereiro e em maio tomo uma atitude e uma decisão que é, eu preciso de ler mais. Eu nunca tinha lido um livro inteiro na minha vida. E eu penso, eu preciso de ler mais. Os meus filhos eram pequeninos, tinham 2 anos. E quando é que eu posso ler? É quando eles estão a dormir. Então eu acordava às 5h30 da manhã, eu fiz isto durante 6 meses. O crescimento foi incrível. Claro. Eu acordava, mesmo que me deitasse tarde, eu acordava às 5h30 da manhã, não dos 5 a.m. clubs, nada, zero. Era porque eu queria e comprei alguns livros. E eu disse, eu tenho que ler estes livros. E defini que eu não estava habituado a ler e uma das dicas que me deram foi ler 10 páginas de cada vez. E eu lia 10 páginas até terminar o capítulo. 10 páginas até terminar o capítulo. E foi assim que eu fui lendo. Depois fui lendo 20 páginas, 30 páginas. As coisas vão dando. Então, esses 6 meses, que foi mais ou menos de maio, sim, foi antes de participar no Summit, um bocadinho antes, sim, abril, maio, até praticamente quase ao final do ano, a fazer isto, em que acordava de manhã, fazia uma meditação, não sabia o que era isto de meditar, era fechar os olhos a ver os passarinhos estavam lá fora, era maio, o tempo estava bom, eu gostava daquilo, sentia-me bem, respirava devagar. Depois disso, lia o que tinha a ler, depois escrevia o que tinha depreendido. Foi um dos momentos da minha vida em que eu sinto que foi um ponto de inflexão. Aquele olhar a 6 meses depois do processo e olhares para trás, quem era aquele Augusto, quem é o de hoje, não é? Porque quando nós olhamos para a questão monetária, era o mesmo. Não houve uma grande evolução. Mas isso fez com que eu depois tomasse melhores decisões também no futuro e que me permitisse crescer mais. Outro ponto de inflexão que posso dizer, também nesta altura, foi um momento de muito turbilhão da minha vida e de muitas decisões também, que a Susana Gomes, que é quem organiza o Summit Imobiliário Portugal, na altura eu não sabia muito bem o que é que iria fazer enquanto empreendedor, fazia tudo. Precisavam de gestão de redes sociais para uma gelataria, eu dizia, eu faço. Precisavam de qualquer coisa, gestão de arrendamentos, eu faço. Okay? E ela convida-me para fazer o design do Summit Imobiliário Portugal. E eu estava com o mindset de que eu só preciso de faturar 1.400 euros por mês para poder pagar a segurança social, para ter o meu ordenadinho e manter o meu estilo de vida, que ainda é um estilo de vida modesto. E era este o meu objetivo, era ter 1.400 euros por mês. E eu já tinha esses 1.400 euros por mês com os clientes que já tinha. Portanto, a minha visão era aquela, antes de começar a ler. Porque a leitura vai. E
E a Susana pergunta-me, olha, então diz-me quanto é que é o trabalho, não é? Preciso que tu faças isto, eu não confio em mais ninguém, gosto daquilo que tu fazes, gosto da nossa relação, mais a minha soft skill do que a minha hard skill. E eu sabia fazer desenhos, não é? Sabia brincar com Corel Draw, etc. Sem nunca ter tirado um curso de design, mas fazia coisas boas. E ela convida-me, e o que eu lhe disse foi, olha, eu não sei quanto é que é de cobrar, mas tu és coach, e eu não sei muito bem o que é isso também. Não queres trocar? Tu fazes-me um acompanhamento de coach, que eu não te cobro nada. Eu dormi muito pouco durante aqueles momentos em que estava a fazer os designs, porque depois eu quero entregar mais e mais. Mas o acompanhamento que ela me deu, porque ela foi um dos motivos pelos quais me fez parar, para abrir a mente para meditar, para ler mais, para fazer o journaling, para escrever aquilo que eu captei dos livros. Portanto, em vez de, se calhar, de te dizer, e agora reformulo aqui, em vez de dizer que foi o parar para meditar e ler, se calhar foi o processo de coaching que deu isso como consequência. Não estás a ver? A decisão foi tomada lá atrás, mas o ponto de inflexão veio acontecer lá à frente. Sim. Portanto, Sim, é engraçado porque a maior parte das vezes, eu estava a ouvir, estava também a rever aqui alguns processos, nós só temos consciência desses pontos depois de os passar e do que é que nos levou a isso, não? E a maior parte das vezes, pelo menos na minha vida e no meu percurso profissional, tiveram muito a ver com manter-me fiel aos meus valores, aquilo que falaste aqui. Acho muito interessante o que tu falaste aí da questão da troca de favores e de acordar mais cedo quando se tem filhos ou quando se tem outra atividade, porque a verdade é muito fácil dar desculpas no dia a dia. É muito fácil, ok, eu hoje, o meu filho dormiu mal, porque as crianças de vez em quando acontecem e ficam doentes, ok, eu já vou deixar de fazer, depois não faço um dia. Eu ouvi uma vez uma frase que diz, não fiz uma, não fiz duas, já virou um hábito. É verdade. Portanto, temos de ter muita consciência disto. Há muita gente, e eu gosto de trazer isto para aqui para o podcast, porque lá está, como falávamos em off, o objetivo é trazer realismo, que está à espera da condição perfeita para dar o passo seguinte. E a verdade é que, eu vou dizer 100% das pessoas que já passaram por essa cadeira, fizeram o contrário. Estavas a falar da troca de serviço, eu estava-me a lembrar de um podcast que gravei com o Steve, que é fotógrafo, que não era fotógrafo e começou a oferecer serviços de fotografia para ganhar portfólio para depois poder vender, não é? Certo. E para a maior parte das pessoas, se calhar, que não têm uma mentalidade de empreendedor, olha para aquilo e diz, olha, eu estive a trabalhar de borla. Desculpa, é uma transparência, mas é aquilo que algumas pessoas pensam. Isto faz parte, não é? Faz total. Eu lembro-me, por exemplo, quando eu conheci o João e quando decidimos que eu ia juntar ao One, eu disse ao João, vou precisar de 2 meses porque eu tenho um compromisso com pessoas com que eu adjudiquei consultoria. Eu não vou deixar as pessoas na mão. Eu não conheci, tinha acabado de conhecer as pessoas, uma delas até só tinha feito ainda uma sessão, mas não havia um contrato, havia uma palavra, mas para mim vale mais do que isso. E na realidade, depois, o que acabou por acontecer é que, como foram empresas distintas ou marcas distintas, trouxe uma visão ainda melhor para aquilo que eu faço hoje em dia. Portanto, na altura também não tinha percebido quão importante isso ia ser no futuro. Voltando ao empreendedorismo e a 2022, tiveste, antes de estar aqui ligado mais ao imobiliário, uma experiência anterior que ainda se mantém. Como é que surgiu esta empresa? Já tocaste ali há pouco na questão do karaoke. Como é que surgiu isso? Então, eu vou trabalhar para esta empresa. Eu costumo dizer que tive a melhor cunha de todas, porque era o namorado da filha dele, mas não foi por isso que eu fui contratado. Fui contratado pelas capacidades que tinha, e tanto que o provei muito rapidamente. 3 meses depois já tinha sido aumentado em termos de ordenado, porque eu provei que era capaz de fazer. Eu consegui tornar processos que demoravam em um dia inteiro em 2 horas. Portanto, para veres como é que os processos criam dentro este intraempreendedorismo está sempre dentro de mim. Então eu fui convidado para trabalhar com ele. Para os ouvintes, caso não conheçam, a marca Cantatu, muito conhecida. Há outra aqui no Norte, que são os 2 players, é a Cantatu e a Portugal Karaoke. Portugal Karaoke mais aqui no Norte. E a Cantatu, que era de lá de Setúbal, pronto, digamos assim. Então, eu trabalhei nessa empresa durante 5 anos. A minha relação também termina com a filha do Jorge, e está tudo bem, uma relação que termina, faz parte, e que eu penso assim, eu aqui não estou a crescer muito mais, e se algo me mantinha lá, eu gostava do projeto, mas era na lógica de se calhar podemos construir mais coisas juntos, etc. Então, era expectável que acontecesse. O Jorge era um engenheiro e um empresário já com bastante experiência, que eu aprendi imenso, e hoje ainda aprendo quando falo com ele. Mas chegou um momento que eu pensei, isto é um momento de decisão que eu tenho que ter aqui. Ou eu continuo
a fazer o que estou a fazer, dentro da área do karaoke, a gerir o departamento de marketing, a relacionar com o cliente, enfim, fazer ali algumas coisas. Só que cheguei a um momento em que disse, não, já chega, a minha relação terminou, nós continuamos a trabalhar juntos, tal e qual, não mudou nada, mas chega a um ponto que eu digo, opá, acima de mim só o Jorge, e eu neste momento não me vejo na empresa com esta posição. E pedi uma reunião com ele e disse-lhe que estava a pensar em sair. E o Jorge, na altura, eu não tinha empresa, não é? A empresa era só dele, que é a JTGC. E ele disse-me, pois, olha, mas há aqui um problema. É que tu cresceste tanto dentro da estrutura que eu já não consigo continuar isto sem ti. Ou seja, porque, a bem dizer, eu já era o CEO da empresa sem ter esse papel. Esse cargo. Exatamente, sem ter esse cargo... no LinkedIn. Exatamente, no LinkedIn. E o que aconteceu foi, ok, vamos dividir aqui a empresa na parte digital, na parte analógica, o JGC que é dele fica com toda a parte analógica, a parte digital fica em copropriedade com a JGC e eu tenho a maior parte das cotas. Basicamente, ele ajudou-me a criar a empresa, ok? Aí em 2017. Portanto, a minha empresa já vai fazer 10 anos no próximo ano. Se bem que entre 2017 e 2022 foi ali um part-time que eu quis manter o sonho para continuar. Então, surge daí. Eu fiquei com a parte digital e também inicialmente com a parte do karaoke on demand. A Mel tinha karaoke on demand, era a Cantatu, ou o JGC neste caso, que era o fornecedor, a Vodafone também tinha e a nós também tinha. Depois entra uma grande empresa canadiana na Casting Grey em Portugal, muito forte, com muita agressividade em termos de preços, e que eles queriam era ter portfólio de clientes. E é muito difícil uma empresa portuguesa que precisa daquele royalty para pagar aos funcionários de uma empresa que está cotada em bolsa que quer dizer ao mercado que agora tem a Mel em Portugal e que tem a nós em Portugal. Sim. Portanto, é muito injusta a luta que foi a luta ou digamos assim, o desafio que nós encaramos. Perdemos depois também, como é óbvio, era impossível combater perdemos isso. E a minha empresa, a AP86, não é o nome da empresa, ficou só com a parte das vendas individuais. Quando é que nós tínhamos mais vendas? Quando tínhamos o fornecedor, que era do Royal Caribbean Cruises, ok? Não eram eles em concreto, mas era o prestador de serviço lá dentro. Exatamente, talvez, o David Bellagamba dos Estados Unidos. Ele é que nos contratava ou pedia os packs das músicas, nós licenciávamos aos milhares de músicas ao mesmo tempo e isto dava oxigênio financeiro. Foi isto que manteve a minha empresa enquanto eu estava a fazer outra coisa. Ou seja, para fazer face a tudo, foi este. Sim. Não foi o pequeno consumidor que foi pagando. Então, este negócio, que tem um site, tem um serviço de streaming, ainda hoje existe, ainda hoje de vez em quando eu atendo lá o telefonema da pessoa que está com dificuldade em fazer o download da música do karaoke. Portanto, isto ainda está comigo, eu percebo estes clientes, eu sei o que é que eles precisam, eu sei o que é que eles não precisam. Neste momento é um negócio que está em transição para uma nova forma de estar no mercado, vai ter que ser revisto, mas este negócio ainda existe, ok? E acompanha-me desde 2017, porque este negócio ensinou muito, e hoje, se eu crio esta academia, foi também porque aprendi alguma coisa nesse negócio do streaming, ok? Na parte da digitalização dos negócios, etc. Onde é que eu queria chegar? Que entretanto já me perdi. Estávamos a falar da questão da criação da empresa, portanto já percebemos como é que chegaste até lá. Foi aí, hoje continua. Vamos chamar agora, percebemos que precisamos de revitalizar o negócio, já convidámos outras pessoas para se juntarem a este negócio, criar uma nova entidade, uma nova empresa para poder refazer, porque é um negócio que tem que se transformar, é isso que eu acredito. Não desiste, mas tem que Qual foi o teu pensamento quando vês esse grande player canadiano a entrar no mercado e a colocar em ameaça o vosso negócio, não é? Eu acredito que na altura cá não viste, mas foi um grande momento de aprendizagem, não é? Foi um grande momento de aprendizagem. Eu não sabia muito bem o que era isso de empresas cotadas em bolsa, não fazia ideia, não dominava nada disso. O Jorge sim, conseguiu fazer como é que se diz, conseguiu sair da empresa. Buyout. Exatamente. Conseguiu sair de uma grande empresa que ele tinha, vendeu a uns alemães, ficou bem para o resto da vida. Então ele sabia o que era isso, não é? Empresas cotadas em bolsa, e ele disse, nós não conseguimos lutar contra eles. Tipo, eu não vou baixar o preço. Eu vou, como a realidade, ele muito consciente, eu só fui vendo e fui observando e fui aprendendo. E ele disse, nós vamos tentar aguentar o máximo que conseguirmos
até até não ser possível aguentar mais. Portanto, se nós fôssemos, e foi interessantíssimo o racional dele, porque se ele começasse a combater também por preço, o que acontecia era que no futuro eles iam continuar a ganhar. Mas era dentro do mesmo espectro temporal. E o que ele fez foi manter as nossas margens durante mais tempo. Sim. Ou seja, foi a estratégia dele neste caso, não é? Vamos dizer, ele podia sobreviver um ano com mais margem ou menos margem. E ele decidiu, exatamente, ele sabia que tinha um ano, eles tinham que obedecer aos contratos, então ele disse, não, então nós vamos sobreviver com a maior margem possível. Claro. E até porque aí, lá está, para quem não entende esta questão de bolsa, eu também comecei a entender mais recentemente, e até tivemos numa imersão ano passado, que se falou muito nesta questão do agregar portfotfólio e fazer crescer até o valor da empresa, tem muito a ver com isso. Eles conseguem, de repente sai uma notícia a dizer que eles têm isto, a cotação em bolsa, há mais pessoas a comprar, a cotação em bolsa sobe, aumentou o crédito no banco, etc. Uma série de dinâmicas. Aconteceu tudo, tanto que esta empresa, hoje posso estar a falar disto, já passaram muitos anos, mas esta empresa tentou comprar o catálogo da nossa empresa, para mais rapidamente eles penetrarem no mercado português. Claro que o Jorge sabia que o que é que eles estavam a tentar fazer, e aquilo que ele fez foi tentar empurrar com a barriga o maior tempo possível para que querem, então produzam, porque a questão é que é difícil, enfim, não é difícil, mas é complexo montar catálogo de karaoke, não é assim tão simples, hoje com a inteligência artificial talvez, mas naquela altura não era assim tão simples, e eles tiveram que passar ou comprar uma outra marca, que também depois aconteceu, mas portuguesa não. Portuguesa eles não tinham. Pois. Eles tinham que produzir do zero, porque lá está, só há 2 players em Portugal. Era vocês e os do Norte. E nenhum deles vende, portanto, o que houve aqui foi uma proteção, nós protegemos o mercado nacional até quanto foi possível. Claro. E entretanto já percebemos que o imobiliário surge aqui pela Susana, que te foi puxando para o lado do imobiliário. E quando é que tu percebeste que, ok, se calhar eu vou para esta área, que é uma área interessante, o que é que te atraiu na área do imobiliário? Nada. Foi interessante porque a Susana convida-me para fazer o design, e eu, ok, tudo bem, eu faço o design, e depois diz-me, mas eu não quero vir aqui para ilustrar, falar, eu sempre gostei de entregar conhecimento, gosto de que as pessoas também cresçam, vejo muito em ti, nesse sentido gosto de formar, gosto de ver a visão das outras pessoas a mudar e a abrir em si mais o espectro. Só que eu não estava muito confiante, primeiro do que tudo, o mercado imobiliário nunca tinha passado pela cabeça. A minha experiência enquanto cliente não foi das piores, mas também não posso dizer que eu gostava de ser isto, gostava que o meu filho um dia, se quisesse ser consultor imobiliário, eu iria apoiar. Não é? E eu participo nesse evento, onde fui falar sobre marketing offline, já agora, nada a ver, na altura falava sobre muito digital, pós-Covid, não sei o quê. Então eu fui já a partir daí, já contra a corrente, então bora lá falar um bocadinho sobre marketing offline, já que ninguém quer falar. Eu fui falar sobre marketing offline, eu participei naquele evento como se eu fosse um consultor imobiliário, eu estive presente em todas as sessões, nas normais, nas VIPs, para conhecer as pessoas todas, e houve uma pessoa que mudou a minha forma de ver o imobiliário, foi o Vítor Neves. O Vítor Neves foi falar sobre o serviço, a qualificação de cliente-comprador. E a forma como ele fez aquela qualificação, eu tinha comprado casa em 2019, portanto era mais ou menos recente, temos decisões imobiliárias, posso dizer que sim. E eu pensei, eu gostava que me tivessem feito isto. Se um dia eu for, e foi a primeira vez que eu pensei, se um dia eu fosse consultor imobiliário, eu iria para uma loja onde este senhor dá formação. E não sabes o quão nervoso eu fiquei, e quão ansioso eu fiquei à espera que a sessão terminasse, já te conto porquê disto, para pedir desculpa ao Vítor, porque eu, por mim, o Vítor não teria participado no Summit, porque ele tinha e tem uma agenda, na altura ainda mais complexa, de gerir, e ele entrega a sua disponibilidade 2 dias antes, e eu é que estava a fazer o design daquela coisada toda. E eu fiquei, deve estar a pensar que é especial, não é? Deve estar a pensar que é especial de corrida. E para quem conhece o Vítor não tem nada desse. Zero. Ele simplesmente não teve tempo de responder antes. Sim, não é? E o meu trabalho de coaching ainda é muito recente também. E eu tive que lhe pedir desculpa e disse, obrigado, porque foi um ponto, foi um ponto de inflexão que eu tive na minha vida, foi ter assistido a essa apresentação do Vítor. E pensei, então eu posso fazer alguma coisa também pelo imobiliário. E comecei a tentar perceber porque é que o imobiliário é visto assim. E muitas das vezes, está bem que sim, recrutamento, etc., mas também é muito pela forma como se comunica. Sim. E
E o marketing é uma das ciências da comunicação. Como não se comunica. Ou como não se comunica, exatamente. Devia-se comunicar de uma outra forma. Então, se calhar eu consigo fazer alguma coisa aqui, ainda sem saber muito bem o quê, mas se calhar eu conseguia fazer alguma coisa. E aí eu assumi o imobiliário como exclusividade. Eu vou-me focar no imobiliário. A minha primeira cliente veio a seguir a esse evento. O evento termina tipo uma sexta ou um sábado. Eu na segunda-feira fui-me reunir com essa primeira cliente. Ela hoje ainda está comigo. Ela fez a transição do cliente de 1 para 1 para cliente de 1 para N. Ela está nas minhas mentorias, ela aprende juntamente com os outros. Para mim é um orgulho imenso. Ela e outra consultora, que é a Margarida Castanhito, e tenho que dizer também a Cristina Moraes, tenho que dizer o nome das pessoas, agora agora tenho que dizer, ainda se mantêm comigo. E isso, Daniel, o imobiliário dá-nos isso. As pessoas gostam e também sofrem muito com isto, que é o mercado não a compreende, nem faz o esforço para a compreender. O que me dá uma vantagem injusta perante muitos players do mercado, porque eu gosto de perceber pessoas. E eu, antes de me reunir com um consultor imobiliário, eu quero saber quem é a pessoa em concreto. E a Cristina diz que eu consigo ler-lhe a alma. Eu acho que não é nada de especial. Eu acho que é simples. Mais uma vez voltamos à conversa de há pouco. Tipo, eu quero saber, diz-me, quem és tu? O que é que tu queres? Qual é que é as tuas ambições? Porquê é que tu passaste? Que te faz decidir desta forma? E o imobiliário deu-me isto. E depois deu-me o reconhecimento que eu nunca tive, a bem dizer. Quer queiramos, quer não, nós somos seres humanos. Os seres humanos gostam de ser reconhecidos, claro, por aquilo que entregam, pelo valor que aportam. E eu comecei a sentir este quentinho no imobiliário. E quando eu sinto este quentinho, eu começo a sentir mais responsabilidade em entregar ainda mais. Portanto, eu quero-lhes dar o dobro daquilo que eles me estão a permitir a mim. E por isso surgem todos estes projetos. Não sei se respondi à tua questão, mas claramente, e nas entrelinhas do que tu acabaste de dizer, não sei se percebeste, mas está uma coisa muito clara, que talvez eu conheço, e vamos provando algumas conversas entre mentorias e formações, que acho que vou chamar o teu superpoder, que é o estar preocupado em genuinamente entregar alguma coisa às pessoas. E também aí, se calhar, está o facto de tu, no imobiliário, nós falámos até em off, alguns casos, né, de pessoas que estão muito preocupadas em o que é que eu vou vender mais a estas pessoas, o cross-selling, o upselling, etc. Todos aqueles termos bonitos que usamos na gestão. E não quer dizer que, obviamente, não pensemos nisto, porque faz todo sentido, temos um negócio, temos que o fazer crescer, mas se isto for o nosso único pensamento, tipicamente o nosso negócio não vai ser o melhor. Eu numa das primeiras conversas com o João perguntou-me como é que eu via o imobiliário, o que é que eu... E qual era quase a minha missão. Não foi bem essa a expressão que ele usou, mas eu tenho uma missão desde o dia em que comecei a vender casas, como eu costumo dizer. Eu comecei como consultor imobiliário, que é provar às pessoas que o serviço da consultoria imobiliária é algo que pode acrescentar valor que quer comprar a quem quer vender. Top. E aquilo que eu disse ao João e na altura foi um momento de reflexão para mim, porque eu achava que quando eu iria conseguir era ter saído da empresa onde eu estava, porque já não estava a rever em algumas coisas, criar uma consultoria, e depois percebi, não é aqui que eu vou conseguir, porque eu vou tocar aqui, ali e com o outro, não era aí. E quando vejo uma marca que pode fazer crescer, dê-me um clique, né? Onde eu posso eu estar a liderar a marca que vai liderar o mercado. É aí que eu vou conseguir provocar algum tipo de mudança. Eu sei que é ambicioso, estamos a fazer o caminho para lá chegar, mas lá está, não estamos a olhar para aquilo que é, e quando nós vemos, agora até foi a Ana Neves, tu conheces, que me recomenda o livro da Netflix, do gestor do CEO da Netflix, acabei agora de o ler, e é inacreditável a cultura deles. E tu vês uma coisa em comum com o que estamos aqui a falar, que é, eles não estão preocupados se o preço são 7,99 ou 7 ou 8,01 e aquilo vai ter impacto. Não, eles estão preocupados no serviço que estão a entregar, no valor que estão a criar e de que forma é que estão a mudar a indústria com isso mesmo. E eu acho que tu estás a fazer um bocadinho isso. Passaste de 1 para 1, segundo percebi, agora para depois o 1 para N, com as mentorias. Ou seja, tu começaste num processo individual, depois a altura, prestação de serviços, provavelmente a determinada altura chegaste à conclusão de que, ok, isto, eu não tenho, não sei, estou a supor, tenho um limite, tenho um teto aqui, tenho que, se calhar, entregar. Não foi nada disso. Boa, ótimo. Então como é que aconteceu essa mudança? Nada disso. Olha, esta também o Vitor participou, e permite-me que fale aqui em nome de marcas. Claro. Que o Vitor combinou uma live comigo e na altura, o Daniel Walter, da Ares, com o Ricardo, também o Ricardo Costa, e combinou uma live comigo. Sorte a minha que o Vitor ficou sem internet, teve muita dificuldade de conexão. E quem teve que moderar a live fui eu.
Então estavam eles, e eu ali nervoso, tipo, o que é que não conheço as pessoas, eu só sei o que é que eles conseguiram pelo que o Vitor me disse, deu-me aquele enquadramento, e comecei a fazer perguntas, e isso criou-se aí uma oportunidade. Eles gostaram de mim, eu um dia venho aqui a Braga a participar de uma das reuniões trimestrais de uma marca, que não era a deles, mas que ainda assim eu perguntei, bom, se vou a Braga, por que não mandar uma mensagem ao Ricardo e perguntar se podemos estar um bocadinho juntos, né? Gostámos, então já agora conheço pessoalmente. Falámos, ele gostou, ou seja, o que aconteceu foi que comprovou aquilo que ele já sentia acerca da experiência que tinha tido comigo online, lá no Zoom. Ele disse, estava a conhecer a loja, ele disse, então olha, Pinheirinho, que tal vis aqui entregar uma formação? E eu, então, tudo bem, então vamos falar sobre o que? As redes sociais? Não, eu quero algo a longo prazo. E eu não tenho isso para te vender, não é? Eu vou ter que criar algo para te vender. Portanto, se hoje a formação CPCV de um pré-N existe, foi porque alguém viu algo que eu próprio não estava a ver. Sim. Portanto, eu nunca pensei nessa forma. Eu sabia que o meu teto eram 4 pessoas, mas com inteligência artificial eu conseguia ter 5 clientes. Este era o meu teto. E eu conseguia viver bem com este teto. Ok, eu consigo, às vezes lá volto, eu sei o que é viver com pouco, e aquilo que eu tinha naquela altura já me dava um conforto interessante, comparativamente ao passado. Portanto, eu estava tranquilo, mas depois ele coloca-me este desafio que eu nunca tinha visto. Nós terminámos jantámos, não foi bem uma reunião, estivemos ali a falar um bocadinho dentro da loja, ele disse, então pronto, vais agora perceber o que é que nos podes oferecer, e depois apresentas-me, combinamos a sessão, apresentas-me e vemos se te contratamos para fazeres a formação CPCV. E ele, está bem, muito bem. E eu sabia o que era o significado de CPCV, como é óbvio, né? Não foi inventado naquela altura. E eu fui procurar frameworks, não é? Na altura tenho um amigo que é o André Cunha, o qual iniciou o projeto CPCV de 1 para 1, ele depois abandonou, foi fazer outras coisas da vida, e nessa altura ele tinha uma coisa que se chamava Escola de Marketing para consultores imobiliários. Qual é a coisa assim? O nome não é estranho, sim. E a estrutura dele era 6 ou 7 módulos, e eu pensei, bom, esta estrutura, porque eu não vou inventar, esta estrutura é interessante, falei com ele e tal, olha, eu estou a pensar em utilizar isto como base, e agora adicionar aqui mais o de processos e sistemas, marketing offline, que ele não tinha, aquilo era muito só marketing digital, e eu nessa altura já estava, processos e sistemas, tornar o processo previsível, criar ali, nem que seja criar um plano de marketing também previsível para o próprio imóvel, e comecei a criar, medir e gerir e tal, comecei a criar aquela coisa. E quando chega a altura de propor aquele serviço, não é? Eu vou falar em preços, não tem problema nenhum, e eu digo ao Ricardo, olha Ricardo, agora chegou, isto é a minha proposta, são 10 módulos, ou 9 módulos, e alguns são presenciais, outros são online, e o preço disto é 2.500 euros mais IVA para entregar isto durante 6 meses à tua loja. E o Ricardo diz já algo que é, eu sou tão abençoado pelas pessoas que me aparecem à frente, que ele diz, eu comprava-te se fosse 10. Não é? Sim. E tu pensas assim, caraças, não tenho consciência do que é que estou a fazer. Eu não tenho consciência do que é que estou a fazer. E eu quase que chorei, se não chorei, ele deve ter reparado, mas eu pensei, isto não acontece em mais lado nenhum. Não é? Sim. Qualquer outro empreendedor diria, boa, 2,5. Então. Se calhar ainda chorava. Não consegues fazer isso mais baixo? E eu ia baixar, Daniel. Pela oportunidade eu ia baixar. Claro. E aquilo que ele disse foi, então está tudo certo. Eu disse, então está tudo certo, é esse preço. Porque foi esse preço que eu te disse, é esse preço que eu estou a fazer. O máximo que podemos fazer para melhorar a experiência das pessoas é, em vez de ser uma turma de 30, a gente divide em 2 turmas de 15. E ele disse-me, ok, pareceu justo. Eu entreguei o dobro do tempo pelo dobro do valor, do valor. Mas entreguei melhor serviço. Ok? E foi a partir daí. Começou o do 1 para N. E já agora eu conheço o Ricardo e o Daniel, portanto sei que são pessoas também que, é incrível. que são incríveis e que não iam fazer uma coisa que não fosse justa também. O que estás a dizer é muito interessante, porque bate muitas vezes no crescimento dos negócios do que o próprio cliente traz a necessidade. E agarramos ou não essa questão, não é? Tu aí agarraste bem. Depois existe um problema também muito comum, que é se algo novo, como é que eu vou precificar? Sim. Isto novo, lá está, há mercados onde existe benchmark e podemos ir procurar isso no teu mercado,
com o tipo de formação que estavas a entregar, com o tipo de plano, acho que não há, portanto era algo novo e uma dificuldade acrescida, como é que eu vou precificar isto, mas acabou por conseguir-se fazer. Na altura, tu começaste logo a perceber, ok, eu vou mais por esta via, vou estar no 1, como é que foi moldando o teu negócio? Foste indo e vendo, ficando atento, porque isto é uma transformação que acaba por acontecer no teu negócio e acontece noutros negócios. Como é que tu foste gerindo isso? Porque há ao lado, zona de conforto, eu estou bem com o dinheiro que tenho, mas está ali qualquer coisa que é novo, que é desconhecido, mas pode ser ainda melhor, né? Como é que foste lidando com este equilíbrio? Sim, olha, vou-te dizer, quando eu não tinha, quando precisei de ter alguma rentabilidade previsível, eu vendia avanças, ok? Eu trabalhava à avança. E assim que eu senti que aquela avança já não era necessária, porque eu sinto que a avança é positiva e a negativa, porque a avança não só prende o cliente, mas também como prende a mim. Sim. Eu hoje ainda continuo a fazer serviço de 1 para 1, Daniel. Okay. Só que é totalmente liberto de qualquer avança ou de qualquer obrigatoriedade. Imagina, primeiro do que tudo, é uma fragilidade que eu tenho, que eu sinto no meu negócio, que é eu nunca fui consultor imobiliário, eu nunca fui broker. E então, a forma mais próxima de eu poder sentir o que é estar perto e poder servi-los dessa forma. Tanto que os preços que eu pratico não são proibitivos por isso mesmo, porque eu sei que também aprendo com aquilo, portanto é justo. Claro. E posso contar alguns case studies que correram bastante bem, que estão a correr bem, então eu continuo a fazê-lo. Agora, quando eu passo de um momento para o outro, em que eu chego, por exemplo, ao pé da Cristina Moraes e digo, Cristina, vamos deixar de ter uma avança. Ou seja, aquela reunião que nós tínhamos de 15 em 15 dias para perceber como é que estava a comunicação, o dossiê da apresentação de serviço, o que é que nós íamos criar de novo, etc. Como é que iríamos melhorar o serviço. Isso ia acabar, não é? E a Cristina diz-me, mas tu o que é que tens para mim a seguir? E tens a mesma coisa, mas sem avança. Ou seja, tu pagas, mas isto pode durar 1 ano, se quiseres. Portanto, há mais responsabilidade minha e tua. E foi um bocadinho aí. E depois, a partir do momento em que eu abro a minha mentoria, não por marcas, mas multimarca, que hoje somos 30 e tal consultores, já dentro do próprio ecossistema, a Cristina disse, eu também quero ir para aí. E a partir do momento em que ela vem para aqui, ficou-lhe muito mais otimizado mesmo em termos de custo. Porque ela continua a ter acesso a mim, de qualquer das formas, só que agora tem uma coisa a mais. Que é ter os colegas. E ver problemas que não estava a ver no negócio dela entretanto. Não, e tem crescido muito mais do que se nós continuássemos só no 1 para 1. Então foi algo natural esta transição. Não foi que agora vou deixar de servir de 1 para 1 porque ganho menos desta forma. Não, foi sempre porque foi benéfico para as 3 partes, não é? Para mim, para ela e para o todo. Claro. Então, como te digo... Porque a questão das avanças, eu percebo o que estás a dizer, e é um caminho, vou-lhe chamar fácil. E justo, e está tudo certo. Sim, para quem... mas eu vejo por outros processos que eu acompanho fora, onde eu também sou cliente, e que é, ok, se o cliente não está dedicado, também não funciona, porque depois estás preso à avança e depois não vais, ok, tens um compromisso, a pessoa pagou, tem um número de horas bloqueado que a pessoa não usa, que em alguns casos acumula, etc. Mas é fácil ficar, como vem a expressão em inglês, viciado nas avanças, porque é um pinga-pinga que não, é verdade. que não foge. E tu dás o passo contrário, não é? Sim. Também foi preciso, é quase coragem, porque ok, então se eu vou fazer isso, eu estou a perceber que isto vai funcionar, eu vou ter que libertar alguma coisa, não é? Eu tenho uma âncora que me está a prender, vou ter que a deixar. E depois, mais tarde, dissemos já na introdução, volta a outro projeto que é o Novo Imobiliário. Como é que surge o Novo Imobiliário? Olha, fui convidado para fazer parte de academias de outras redes, okay, de outras marcas. E aquilo que eu senti foi que eu estava mais interessado em saber aquilo que eu ia cobrar do que o valor que ia aportar. E eu, bom, não vou dizer aqui uma expressão do Sul, que não fica bem, mas estou-me a querer baixar as calças e sugar-me aquilo que eu tenho de melhor, que é a experiência que eu tenho obtido ao longo do tempo. E eu pensei, não, eu não quero isto para mim. Não quero isto para mim, e ao mesmo tempo disse... Uma vez era o caminho fácil, porque havia ali um pinga-pinga. Tranquilo. Mas convites surgem, ainda há pouco tempo fui, e com muito gosto, com muita honra no convite que me fizeram, não vou falar em nomes, de ser team leader, de uma grande estrutura já, de mais de 100 consultores imobiliários. Portanto,
é interessante essas coisas acontecerem, validam o teu trabalho, ok? Ainda Claro. para mais quando os projetos, e tu te revês nos valores e nos princípios desses projetos, mas o teu caminho não segue por aí, não é? O teu caminho é outro caminho, leva mais tempo, está tudo bem. Ou seja, nos nãos, não é? Os nãos que nós temos a oportunidade de dizer mais por nós do que pelo resto, pelo nosso caminho. Mas estava-te a dizer, em relação ao novo imobiliário. O novo imobiliário surge, o nome em si foi algo que me fez sentido, ok? Tipo, o que é que nós precisamos de um novo imobiliário? Precisamos de um conceito que coloque as pessoas mais a falar umas com as outras, que identifique quem realmente está no mercado de uma forma ética, ok? Mais do que profissional, é uma forma ética. E quando se traz a ética para o mercado imobiliário, é triste, não é? Porque é um mercado, e diz-se à boca cheia, de pessoas para pessoas, não é? Mas esquece que a pessoa para pessoa não é só do consultor para o cliente. E acima do consultor. Não é? O que é que tu fazes, não é? Sim. É mais importante pessoas para pessoas, de ti para baixo, porque tu vais possibilitar que esta pessoa tenha melhor estrutura para poder servir melhor aquela pessoa para pessoa, não é? Do que outra coisa. Então surge este termo do novo imobiliário. Depois surge o evento. Eu tenho que ter o maior evento a nível nacional de educação do imobiliário, ligado a zero marcas, zero, completamente independente, que é difícil hoje em dia, não é? Criares um evento e dizeres eu não aceito patrocínios de agências, é difícil, não é? É difícil tu ires buscar serviços que orbitam o mercado imobiliário e eles estarem lá para te apoiar. E surge o evento. A academia que vem depois, nasceu só depois. Não era... Porque perguntam-me sempre, tu vais fazer um evento, mas o que é que vais fazer no evento? Então, os bilhetes do próximo evento. Não é? Claro. Estamos sempre a fazer isto. Ok, mas o que é que vais entregar mais? E eu, o que é que eu vou entregar mais? E eu já pus na cabeça que não ia fazer academias e não sei o quê, porque é duro. É duro contar com as pessoas e fazer... É difícil tu chegares ao pé de uma pessoa e dizes, olha, eu tenho este projeto, o projeto é do novo imobiliário, precisamos de criar aqui uma coisa nova, mas eu não tenho para te pagar. Como é que a gente faz isto? Não é? E hoje este projeto do novo imobiliário, nós somos 17 especialistas. Eu não paguei €1 a nenhum deles. Mais uma vez vamos deixar desculpas de lado, não tenho dinheiro, não tenho tempo, etc. €1, não é? E todos os que eu convidei disseram que sim, logo. Ok, vamos lá, quando é que é para fazer? O que é que tu precisas? É claro que a estrutura toda deu muito trabalho a fazer, etc. Então, o novo imobiliário, só o seu próprio nascimento já nasce na colaboração de muitas pessoas. Cultura. Agora, vais dizer assim, ok, és um engenho, mas as pessoas não vão ganhar nada com isto. Vão ganhar lateralmente, porque vão estar à frente de muitos líderes, de muitos consultores imobiliários e que muito provavelmente poderão ter algum serviço daí, e sim, podem vir a ganhar com serviços posteriores, com parcerias posteriores que nós vamos desenvolver, mas que só foram possível porque eles disseram que sim nesta altura, onde eu tinha zero, não é? Para lhes pagar. E as coisas surgem assim, o novo imobiliário surge também na constatação de que eu não sei tudo, que há pessoas no mercado imobiliário que em determinadas áreas aportam bem mais valor do que eu, não é? E muitos negócios fracassam porque nós achamos que nós somos suficientes. Não, e não somos. Sim. E não somos. Mas isso também só acontece e só é possível, agora para clarificar, não é? Porque tu tens uma forma de estar no mercado, para quem não te conhece, que é essas pessoas disseram-te que sim, sem €1, mas eu tenho a certeza absoluta que tu dirias a mesma coisa a essas pessoas. Sem dúvida. Pronto. E isso só acontece por isso mesmo, porque agora pode quem nos está a ouvir estar a dizer assim, ok, isso é tudo muito fácil, agora eu vou criar uma empresa, vou ligar as pessoas aparecem. Se nós formos assim com as pessoas também há tendência para com isso. Eu posso dizer que no facto de estarmos aqui muitas vezes a gravar podcast, surgem-nos a nós convites de pessoas que estão aí sentadas. Porquê? Porque percebem a nossa forma de estar, de querer ajudar, querer contribuir, de querer de estar, até porque depois normalmente surge, lá está, em off, algumas conversas, e já surgiram projetos depois que nós nunca imaginávamos, porque simplesmente estávamos aqui a conversar e percebes, ok, há uma vibração igual e portanto deixa-me ajudar esta pessoa que ela também me vai ajudar e no fundo às vezes nem sabemos muito bem para que lado é que vamos crescer, mas vai acabar por acontecer e a verdade é
primeiro de tudo temos que preocupar-nos também nisto, ok, o que é que eu vou acrescentar ao outro antes de o que é que eu vou receber do outro, não é? É muito... muito esquecemos e fazemos ao contrário, não é? O que é que eu vou ganhar com isto? É isso. Até porque, quando falamos em empreendedorismo, é normal, e está tudo certo, também faz parte, pensarmos em o que é que eu vou vender, mas às vezes é o que é que eu vou entregar primeiro, para depois mais à frente, efetivamente, consiga colher também a lei da reciprocidade no mundo. Estamos à conversa há algum tempo, o tempo passa, tínhamos muito mais para conversar, vamos ter que fazer um outro episódio outro dia. Gostava de fazer aqui duas perguntas quase finais, que faço a quase toda a gente e que gosto sempre das perspectivas diferentes que vêm, que é, a primeira delas é sobre isto que é o sucesso e o sucesso ligado ao empreendedorismo. Qual é que achas que é o maior mito que existe associado a isto, ao empreendedorismo e ao sucesso no empreendedorismo? Isto não é fácil, não é? Nós temos de tomar decisões complexas em muito pouco tempo e sem saber muito bem o que é que vai acontecer a seguir, não é? O empreendedorismo, ele vem muito na crença de que tu vais para algo melhor, digamos assim, não é? Uhum. E olha, um dos mitos que eu quero entregar, que eu próprio tento de alguma forma simplificar, que é: eu não empreendo por ninguém a não ser por mim. Uhum. Primeiro vem a minha necessidade de aportar valor. Agora, eu empreendo para quem? Não é? Agora, eu empreendo por mim. E há muitos, não, eu empreendo para fazer bem às pessoas, para que elas tenham melhor, para criar um mercado melhor, está certo, mas antes disso tudo, vamos lá parar aqui e olhar para o self. Mas porquê é que tu decidiste? Porque quiseste mais liberdade? Ok, está certo. Porque quiseste mais dinheiro? Ok, está certo. Porque quiseste ser reconhecido? Mas está tudo para mim. Então, eu hoje empreendo por mim. O empreendedorismo, para mim, é um ato egoísta. É verdade, nunca tinha pensado dessa forma, mas okay. É verdade, sim. Um egoísta é virado para o meu próprio ego, ok? E o ego não é negativo. O ego é, se tu souberes controlar e souberes falar com ele, está tudo bem. Portanto, eu empreendi porque eu sinto que era capaz de fazer algo que me ia dar aquilo que eu queria, que é mais liberdade. Como te disse, eu não preciso de muito para ser feliz. Eu preciso ter liberdade, de ir buscar os meus filhos ao hotel às 5 e de manhã acordar com eles. E não estamos numa correria, a minha mulher igual, ou seja, nada disto aconteceria se eu não optasse, se eu não tivesse aquela decisão de eu vou empreender. Uhum. Não é? Então eu sinto que é, eu assumo que empreender foi um ato egoísta da minha parte, porque eu sinto que era capaz de mais, não é? E é um ato arriscado. Eu coloquei muita coisa em risco, não é? Eu quando decido empreender a 100%, Daniel, eu não tinha fundo de maneio. Não é? Não há ninguém, há muita gente que o faz, mas eu não tinha fundo de maneio. Mas uma coisa, eu acreditava em mim. Eu acreditava que era capaz de fazer mais. Isso eu acho que esse acreditar, obviamente, com os pés assentes na terra e com um plano, é essencial. Mas não tinha plano nenhum. Ok, pronto, ainda bem que estamos a conversar aqui hoje. Estás a dizer uma coisa que estava-me a fazer lembrar, primeiro posto de trabalho que eu criei enquanto empreendedor e o primeiro salário que eu paguei. E até hoje sempre tive na minha cabeça a sensação de, não, aquilo foi bom para mim. Foi um sentimento diferente. Foi um sentimento de contribuição. E agora tu estás a falar e tu pensas, não foi um sentimento de contribuição. Foi um sentimento de alimentar o meu ego de, ok, agora eu sou capaz de produzir valor para outros também. É uma coisa que eu vou ficar aqui a refletir. Pode ser. A primeira pessoa que eu contratei foi a minha mulher. Uhum. Não foi com a ideia que ela viesse fazer parte da estrutura no futuro. Foi para entregar mais, para que ela ficasse mais tempo em casa, para que nós tivéssemos mais qualidade de vida. Ok? E felizmente sim, ela agrega valor à minha empresa, não precisa de estar 100% focada na minha empresa, ela tem uma outra atividade que também ela descobriu e com muito medo ainda, com muitas crenças de se despede, se não se despede, vou-te contar aqui e para vocês também. A Kátia, quando eu lhe digo, olha, tu tens de despedir porque tu estás a ser explorada até mais dizer não. E ela diz, não, eu só me despeço quando tu tiveres, durante alguns meses seguidos, 10 mil euros na conta. Foi estas regras. E eu na altura não tinha. E disse, ok, são essas as regras. Então eu vou fazer para ter isso. Porque se não fosse isso, eu se calhar ainda continuava. Sim. E ela continuava no trabalho dela. E ela continuava onde estava. Portanto, eu sinto isso. Já agora, só voltando aqui à primeira pergunta que tu fizeste, que é o empreender. Quando eu me despeço do Brincar Aqui, que era como se chamava o sítio onde eu trabalhava, eu recebo cerca de 3 mil euros. Sabes o que é que eu fiz com esse dinheiro?
fui comprar uma máquina fotográfica profissional para ir fotografar a dança desportiva. E eu fiz tão bem ou tão mal aquilo que fui convidado pela Federação Portuguesa para ser o fotógrafo oficial. Boa. Da Mais uma vez sem nenhuma formação académica. Zero de fotografia profissional. Percebes? Então é muito isto. O empreender é isto. É tu fazeres o melhor. Vou falar uma frase do Mário Sérgio Cortella. É fazeres o melhor que consegues com as condições que tens, até teres condições para fazeres melhor ainda. Não, ele diz isto nas suas... Não conhecia a frase, por acaso, não, mas faz muito sentido por uma questão que é, há muitas vezes nós fazemos o melhor que conseguimos e ficamos neste melhor que conseguimos, sem perceber que entre as condições mudarem que nós podemos fazer melhor do que o que estamos a fazer até data de hoje. Perfeito. Última pergunta, qual foi o melhor conceito que tu recebeste até hoje associado ao empreendedorismo? Ok. Não foi um conselho, foi algo que eu ouvi que levo agora para mim, faço minhas palavras, que é nem todo o dinheiro que está em cima da mesa é nosso. E acho que tu estavas lá nessa altura. É provável. A frase é familiar. Sim. Porque há muito... O empreendedorismo, quando se olha para o negócio, pensa-se, então tu estás a deixar dinheiro em cima da mesa. Mas nós devemos perguntar, é meu? Ok. E hoje em dia parece que há uma data de negócios que te fazem ver ou te fazem sentir que tu vais ganhar algum dinheiro daquele ali, mas será que ele é mesmo teu? Não é? Isso faz-me lembrar também a lógica que já ouviste falar dos objetos brilhantes. Que é, e isso acontece-me até pelo que eu disse há pouco do podcast, quase, não digo numa base diária, mas numa base mensal de olha aqui isto, olha para isto. E sempre que surge isso, eu baixo a cabeça e ok, isto vai-me aportar, vai aportar ao meu negócio? Não, se não vai, baixo a cabeça e segue. O caminho é este. Exatamente. E a maior parte das vezes, para mim, que gosto muito de criar coisas, é muito tentador. E em alguns casos, dava dinheiro. Mas quando nós jogamos o jogo a longo prazo, temos que desviar todas as distrações que vêm pelo meio. E depois em off eu conto algumas destas questões, mas que eu quero um dia olhar, e isto foi talvez das maiores dos maiores conselhos, agora se me permite também que eu tive, olha para trás um dia, não te arrependas. Boa. E foi dada pelo meu pai em determinado momento da minha vida, porque ele acabou por dizer que se calhar houve determinadas decisões que ele tomou que ele tinha feito de forma diferente, e hoje em dia a última coisa que eu quero é olhar para trás e perceber, eu distraí-me, podia ter levado isto muito mais longe e não levei porque me distraí e coloquei tudo em causa. E acho que é algo que vai bater um bocadinho aqui ao que tu acabaste de dizer. Obrigado pela partilha. Olha, obrigado eu por esta conversa, foi cheia de sumo, de certeza que vamos ter ainda que marcar um dia outra conversa, que temos ainda muito mais para explorar. Espero que tenham gostado, tenham tirado muitas aprendizagens. Nós vamos colocar as tuas redes sociais na descrição do podcast para seguirem, vale a pena. Vejam as lives deste senhor que faz muitas. No outro dia, eu que não sou de ver lives, no outro dia estava a ver uma live dele à noite. Com os meus mentorados, não é? Estava a fazer o jantar, coloquei o AirPod, estava lá ao lado e estava a ouvir. Sou sincero e vale a pena porque a forma como tu comunicas, como tu envolves as pessoas, faz-me sentido a mim estar a ouvir aquilo também. Portanto, e mesmo para quem quer conhecer mais sobre o setor, sem dúvida é uma referência. Obrigado. Muito obrigado por estarem connosco até agora e até um próximo episódio. Obrigado.